Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma semana, mais um podcast. Hoje, junto com a Isabela, o Rodrigo e o Stefano, para falar sobre o mercado pecuário, mercado de grãos. Meu áudio vai estar um pouquinho ruim essa semana aqui. O pessoal estava até brincando que eu estava no cativeiro aqui, mas só porque por um ambiente meio fechado, então dificulta um pouco o áudio. Mas bem, vamos lá. Acho que o primeiro ponto a se falar, eu acho que a maior novidade assim, que a gente vê nos números dessa semana são os números de exportação de carne bovina. Realmente os números assim estão vindo muito, muito forte. Eu falo isso pela perspectiva de que a segunda barra terceira semana de outubro, né, na verdade a terceira semana de outubro, se for considerar a primeira lá do dia 1 ao dia 4, a terceira semana de outubro veio com números bem mais fortes do que a segunda semana e jogou a estimativa de exportação de carne bovina para um patamar recorde, né? Se antes a gente falava em 235 mil toneladas no total do mês de outubro, né, que seria um recorde para o mês de outubro, agora, com 23 dias úteis, a gente está projetando um total aí de 265 a 270 mil toneladas exportadas de carne bovina in natura durante o mês de outubro, que é basicamente o maior volume da história, sem sombra de dúvida, se a gente for avaliar todos os outros meses e tudo que aconteceu de exportação, mesmo já projetando uma queda de 30% para a última semana, né, para as duas últimas semanas do mês de outubro, mesmo projetando esse desempenho bem mais fraco durante esse período, a gente consegue avaliar e ver que o mês de outubro tem tudo para bater um recorde de exportação. E por que que isso é relevante, né? Vamos lá para os números em si, né? Por quanto esses números podem impactar e talvez o porquê que eles digam, eles expliquem um pouco do desempenho da carne bovina, né? Do preço do boi gordo nesses últimos meses. Bem, avaliando da perspectiva de exportação recorde, né? A gente tem um total aí de 270 mil toneladas provavelmente em outubro, entre 260 e 270, e isso traz a perspectiva de uma exportação em equivalente carcaça de mais ou menos 375 mil toneladas, né? A gente está projetando mais ou menos esse volume aí de equivalente carcaça sendo exportada. Esse total, basicamente, né, se a gente for avaliar da perspectiva do quanto deve ser produzido ali durante o mês de outubro, isso já projetando uma queda, a gente está falando basicamente de 44% da produção brasileira em outubro de 24 está sendo exportada, né? Terá como destino a exportação. E isso, a gente já considerando que a produção brasileira em outubro de 24 vai cair por conta de todo esse contexto de escala mais curta, todo mundo pontuando e abordando e falando sobre essa redução no volume de animais abatidos e como os frigoríficos estão sofrendo para conseguir manter as escalas ali em 5, 6 dias úteis. Então, diante dessa perspectiva, a gente já está projetando uma redução na produção, e mesmo diante dessa redução de 10% na produção, a gente ainda deve ver uma produção recorde para o mês de outubro. Só que o grande ponto aqui, quando a gente vai avaliar e botar na ponta do lápis o que é produção, o que foi exportado, o que está sendo importado e o que está sendo destinado para o mercado interno, a gente tem como um dos grandes culpados ali para esse preço desempenhar tão bem a quantidade de carne que sai para fora do país, está batendo recorde e está levando muito volume para fora, deixando a quantidade de carne, a disponibilidade interna de carne, no menor nível dos últimos 18 meses, né? Se a gente voltar no tempo, a última vez que a gente teve menos de 490 mil toneladas destinadas para o mercado interno foi lá em abril de 2023. E se a gente for pegar a produção de abril de 2023, era de mais ou menos ali, né, em torno de 600 a 700 mil toneladas. Ou seja, a gente está produzindo 150 mil toneladas a mais do que em abril de 23, mas a quantidade que está indo para o mercado interno é a mesma que ia lá em abril de 23, demonstrando como o mercado exportador está pujante e está puxando muita oferta nesse momento, né? Ele olha para a quantidade de carne bovina que tá sendo produzida e basicamente a expansão que a gente teve de produção de abril 23 para outubro 24 está sendo basicamente destinada para exportação. Ou seja, o mercado externo está puxando muita oferta nesse momento. Óbvio que ele ajuda e ele explica em grande parte o que acontece com o preço. Por isso que o preço talvez esteja nesse processo, né? A gente olha para esses indicadores de oferta e demanda e encontra uma grande explicação para o desempenho do preço do boi gordo na exportação, que ela está puxando muita oferta nesse momento. Então, acho que, a priori, se a gente for olhar os números aí de setembro, que já vieram muito fortes, e se a gente for olhar outubro, a gente consegue enquadrar esse cenário aí também, né, de exportação muito intensa. E, para adicionar, né, a gente teve a notícia basicamente hoje, né, a gente está atualizando essa informação hoje aqui, acabei de ficar sabendo,
mas o preço do dianteiro para a China, que era um preço que estava sendo batalhado para ser aumentado, né, até semana passada, era um preço de 4.800, ele provavelmente fecha essa semana a 5.200. Ou seja, os chineses aceitaram as pedidas dos frigoríficos, né, que pleiteavam um aumento, e esse aumento veio de basicamente aí, US$ 400 a mais por tonelada, o que joga, né, e deixa mais competitiva a exportação. Então, todo o contexto favorece o cenário que a gente vê hoje e, olhando dessa perspectiva de aumento de preço do dianteiro, o frigorífico volta a conseguir respirar. O chinês aceitou o aumento de preço, então a gente tem um respiro maior para o mercado de maneira geral. Então, um contexto muito bom nesse momento, principalmente da perspectiva de demanda. E sendo bem sincero, se a gente for avaliar o que acontece no final do ano, né? Se você for pegar o histórico de desempenho durante o mês de novembro, durante o mês de dezembro, normalmente você tem uma demanda interna que por conta do recebimento dessa terceiro, você tem mais dinheiro girando na economia, o volume de vendas dos supermercados e hipermercados é maior, então todo um contexto muito positivo ali, olhando novembro e dezembro. Então é difícil crer que a gente vai ter uma queda muito grande de preço durante esses próximos 2 meses. Porém, aí eu vou botar um asterisco aqui, acho que é bom ficar ligado até no que a gente colocou ali durante no fato pecuário dessa semana, é sobre o desempenho do boi gordo depois de ele subir 30%. Eu vou dar um spoiler aqui, mas para quem assina nosso conteúdo vai estar lá justamente o contexto de depois de altas de 30%, 35% em 5 meses, o mercado costuma desempenhar muito bem. Acho que isso é válido ficar atento. Mas só para os assinantes aqui, então acho que é bom ir lá na plataforma e dar uma conferida no Fato Pecuário dessa semana para entender. E acho que da minha parte é isso. Eu vou chamar a Isa para falar um pouquinho sobre uma parte do Fato Pecuário, mas também sobre o relatório do SG, né, Isa? A gente teve atualizações ali na semana retrasada, se não me engano, dia 12 de outubro, com as perspectivas para 2025 de produção. O que você acha que vale mais destaque aí de todos os indicadores que a gente teve, né? Atualização basicamente para todos os grandes produtores de carne bovina, mas o que você acha que vale mais o destaque aí que você viu dentro desse relatório? Então, oi pessoal, espero que todos estejam bem. Dia 11 de outubro, a gente teve as primeiras projeções do USDA, né, para carne bovina em 2025, e ele apontou uma redução global de quase 0,80% na produção em relação à estimativa deles para 2024, totalizando quase 61 milhões de toneladas. Essa queda que o USDA projeta aí para 2025 está atribuída principalmente às retrações nos volumes de produções de grandes produtores. O Brasil, por exemplo, que eles estão apostando numa queda anual de 0,84%, como uma consequência da redução do nosso rebanho brasileiro, uma redução na União Europeia e os Estados Unidos, que já vem diminuindo aí sua produção ano após ano. Para 2025, eles estão projetando uma redução de quase 4%. E esses pontos são os principais pontos aí. Se a gente pegar o cenário de exportação, eles estão apostando numa estabilidade em relação a 2024. E o Brasil tem aí um aumento singelo de 0,56% em relação às exportações para 2025. Então, no cenário global, a USDA espera que os embarques sejam em 12,9 milhões de toneladas. Entretanto, apesar do Brasil estar tendo aí uma estimativa para crescer, o Canadá, a União Europeia e os Estados Unidos devem ter suas exportações reduzidas, enquanto Argentina, Austrália e nós devemos aumentar aí nossas exportações e, consequentemente, uma maior participação no mercado internacional, né, de carne bovina. Eu acredito, né, até para dar uma olhada nesse relatório, assim, acho que a priori, nos números previstos para 2025, acho que um dos grandes destaques são os números do Estados Unidos mesmo, né, projetando ainda uma queda de produção para o próximo ano. Isso depois, obviamente, do que a gente está vendo esse ano, né, que os Estados Unidos se tornou o segundo maior importador da carne bovina brasileira. Então, os números dos Estados Unidos, do próprio SDI, reforçando essa ideia de que em 2025 eles vão produzir menos, é um indicativo relativamente positivo assim da perspectiva brasileira, né? Então, acho que se a gente for avaliar no final das contas esse relatório de oferta e demanda
trouxe alguns pontos positivos para que o preço do boi gordo se mantenha firme durante o próximo ano, principalmente da perspectiva em que os Estados Unidos, maior produtor do mundo, um dos maiores exportadores e atualmente ali se tornando entre o segundo e terceiro maior importador, né? A gente vê que os Estados Unidos galga essa posição de cada vez mais necessidade de carne bovina, e o Brasil está se tornando esse fornecedor, mesmo diante de uma necessidade de pagar uma tarifa, né, os 26,4% lá que é necessário para se pagar os Estados Unidos do que sai da cota. O Brasil está pagando isso e está conseguindo colocar carne a ponto de os Estados Unidos se tornar nosso segundo principal consumidor ali de mercado externo. Então, todo um contexto bem positivo. Acho que esses números dos Estados Unidos são os que mais brilham aqui, pelo menos nos meus olhos, a priori. Pois bem, acho que é isso. E daí, olhando para isso, né, acho que vale também, né, a gente tem tido uma forte alta no mercado futuro, né, os preços aí rompendo já a casa dos 310, o contrato para novembro, daqui 30 dias, esse vencimento já na casa dos 312, 311. E eu não sei se é por isso. Alguém vai poder dizer, provavelmente é o Stefano e o Rodrigo, mas o milho também tem subido. Ainda assim, essa alta não chega aos pés do boi gordo, tanto é realidade que, se a gente for avaliar a relação de troca de novembro, né, boi e milho novembro, a gente está falando de uma relação de troca aí de 4,40 quase. E para o mês de novembro isso não é tão comum, né? A gente normalmente vê isso ali em julho, quando o milho bate mínima. A gente está vendo isso em novembro, agora o boi puxando muito forte e já destoando dos demais ali, dos demais elos de produção. A relação de troca do boi gordo com milho batendo recorde não, né? Mas batendo um nível que a gente fazia tempo que não alcançava. Relação de troca boi e soja também, falando de soja, né? Batendo o maior nível desde 2020, se eu não me engano. E boi magro também. Então, acho que todo um contexto aí bem positivo. Mas para falar sobre grãos, eu vou chamar o Stefano Rodrigo, fique à vontade aí para falar o que a gente está vendo no mercado de grãos. Bom, nessa ótica aí, né, Iago, a gente vai ter que ver algum movimento. Ou o boi vai ter que subir muito, ou o milho, a soja vai ter que subir muito, ou o boi vai acabar entrando numa vertente de acomodação. Que a gente olha para grãos nesse momento, né, e olhando aí exclusivamente para o cenário brasileiro, né, a gente está nessa época de plantio, as chuvas melhoraram de forma significativa nesses últimos 5, 10 dias. Todas as regiões aí do Brasil, de norte a sul, está plantando soja. O ponto o atraso do plantio de soja e a definição da janela de plantio do milho segundo a safra, que quando a gente olha, pelo menos para a primeira quinzena de outubro, que o plantio de soja foi muito lento, essa seria a janela ideal, 15, 20 de outubro, a janela ideal para salvar um milho de melhores patamares de produtividade. E essa janela ficou para trás, né? A gente está falando aí que fechamos, né? Iniciamos essa semana com perto de 18% da área plantada, ao dado da Conab. Percentualmente, né? É o menor número dos últimos 6 anos, né? Das últimas 6 safras. Só que quando a gente olha em relação à área plantada, né, a gente está aí com praticamente 8 milhões 330 hectares plantados. É o segundo menor número de área plantada de soja até então, e é um número que corresponde aí a praticamente 50% da área de milho segundo a safra. Então a gente olha ainda com cautela, né, o que está por vir para o milho, especialmente porque a gente ainda tem esses últimos 8 dias de janela, 8 não, né, mas praticamente 9, 10 dias de janela para o milho segundo a safra, que é um milho que tende a ter uma produtividade um pouco inferior, e a gente olha para o ritmo de plantio historicamente, né, para esse curto prazo, né, dentro dessa janela, a gente está falando aí de um potencial de plantio com essas chuvas que chegaram, da gente conseguir plantar aí, num cenário muito bom, 25% da área de soja do Brasil. É bastante, né? Se a gente olha historicamente. Mas eu acredito que a gente consegue avançar aí alguma coisa perto de 20% da área plantada, né? Dentro dessa reta final de outubro. E isso salvaria a área de milho segundo a safra, né? Salva
mas ainda precisa da decisão do agricultor. E aí alguns pontos que a gente tem que olhar, né, regionalmente. Por exemplo, o estado de Mato Grosso. Os agricultores que fazem soja e algodão pós-soja, eles tiveram uma janela mais prejudicada. Provavelmente esse cara vai deixar de plantar alguma área de soja, né, ou alguns hectares de soja para focar no algodão a partir de dezembro e plantar o algodão dentro da janela ideal com perspectiva de produtividade maior. O racional desse cálculo é por custo e por remuneração, né? Enquanto o hectare de soja custa ali perto de R$ 6.000 para ser plantado, a gente está falando de um custo de produção do algodão que ele chega a ultrapassar R$ 10.000 o hectare. Então, você tem aí uma questão de risco para o algodão muito mais elevada do que para a soja. Só que esse mesmo movimento ele pode acontecer para a turma do milho, principalmente essa reta final agora, né? O milho que está com uma tendência positiva, né? A gente não tem nenhum fator de fato negativo no curto prazo, a demanda está ajudando, o produto tem janela de comercialização, por mais que exportação não está ajudando, e a gente vê um risco desse mercado do milho também, principalmente na entrada da iminência da safra da soja, ter algum risco de queda, no momento o produtor de milho está aproveitando os preços e está fazendo ali sua crescente de preços médios, né? E a gente olha o quê? Talvez marginalmente alguma área de milho, principalmente no estado de Mato Grosso, né, BR-163, talvez outras regiões, o produtor pode tomar uma decisão econômica também, deixar de plantar 10, 15% da área de soja, 5%, enfim, e investir num milho de alta tecnologia dentro de um padrão de produtividade mais elevado. É um milho que potencialmente poderia atingir 180, 200 sacas por hectare. Ainda, né, é difícil fazer essa conta de quanto vai migrar para algodão, o quanto pode migrar para o milho, mas é uma decisão ainda que o produtor vai tomar, justamente olhando essa janela da soja que está mais exprimida, né? E quando a gente olha também, né, que a maior parte da soja, né, ela está começando a ser plantada agora nessa segunda quinzena de outubro, a gente tem que olhar para a colheita. A colheita dessa soja vai ser em fevereiro, final de janeiro e durante o mês de fevereiro. O impacto de uma potencial colheita de chuva com problemas de excesso de umidade, você não conseguir avançar na colheita de soja devido a excesso de chuva que potencialmente pode acontecer, e isso impactar no ritmo de plantio de milho e, consequentemente, na janela do milho segunda safra. Então, o milho ele ainda tem um risco atribuído para a colheita do ano que vem, por mais que a gente veja a área plantada salva. E o produtor ainda, né, um pouco mais travado aí na comercialização de insumos, nessa decisão do que ele vai fazer para a segunda safra do ano que vem. Mas, por enquanto, né, olhando de forma mais direta, né, o mercado de milho ele ainda sustenta novas altas daqui até o final do ano, um período que a demanda também tende a ser mais intensa, o pessoal vai começar a olhar a composição de estoque para o início de 2025. Né? A gente já vem falando para quem aí confina, né? Se você está olhando já o milho de 2025, olhar contratos a termo está começando a ficar interessante. Para a B3, o mercado está um pouco descolado justamente por esse nosso risco doméstico aqui de mercado mais estressado, com uma janela de milho segunda safra. Mas a gente está olhando que, pelos patamares atuais de relação de troca entre milho e boi, ou você começa a garantir já teu milho fazendo estoque para o ano que vem, ou já começa também a olhar para alguns contratos a termos, porque as referências de preço, se você comparar o preço do boi a 30 dias com o preço do milho a 30, com o preço do milho, você está tendo um ganho na relação de troca. Né? Então, está um momento interessante, sim, para o pecuarista. Se tiver com aquela sensação, estou pagando um milho caro, dá para olhar B3 para março, maio, fazer uma proteção de estoque, um seguro de queda, enfim.
mas a gente ainda vê um cenário de milho que ele ainda está tendendo a alavancar patamares mais elevados nesse restante de 2024, mesmo diante aí de um cenário que está e ainda se constrói de uma forma que os riscos ainda estão minimizados, né? Vai ter problema, mais talvez para a produtividade, para o milho segunda safra, para as expectativas, mas a gente vê que a área de milho plantada ela pode ser salva nesse curto prazo. E no cenário internacional, a gente tem basicamente aí, a gente com movimentos de exportações, né, o ritmo agora dentro desse ano de 2024, ele está ali praticamente 35% inferior ao ano passado, né, em termos de volume. A gente teve um pouco mais aí de perto de 25 milhões de toneladas. Ano passado a gente estava com um volume bem mais expressivo em termos de exportação. A gente vê o ímpeto reduzido da exportação justamente porque o preço hoje, CPEA, indicando a referência de R$ 70 a saca, são as referências que estão rodando no porto, então você já não vê o exportador tão mais, uma janela tão mais positiva para a exportação aqui no Brasil, enquanto Estados Unidos aí vai surfando essa onda. E olhando para a soja, né, a gente vê essas quedas mais expressivas de Chicago, né, 3 semanas atrás a gente tinha Chicago tentando buscar ali a referência de US$ 11 o bushel, trafegando entre 10,80 e 10,90. O mercado perdeu esses 80, 90 pontos, hoje perto de US$ 10 o bushel. Os prêmios recuperaram praticamente aí 30 pontos nessa conta. E a gente tem um dólar também rumando aí para patamares mais firmes, né? Olhando muito para o nosso cenário doméstico aqui de definição aí dessas questões de superávit, de ajuste fiscal, de metas do governo que aparentemente não está indo para um caminho aí saudável quando a gente olha. A inflação já está batendo, o Boletim Focus aí também já está trazendo novas perspectivas aí, começando a corrigir um olhar mais alto para dólar, né? Então, os preços de soja eles estão se mantendo em bons patamares ainda, mas o produtor tem que ficar atento, né? Um desenvolvimento aí normal dessa safra brasileira, da safra argentina também que está começando, vai começar a dar os primeiros passos de plantio. Isso pode jogar preços aí a patamares R$ 20, R$ 10 a saca abaixo do que a gente está vendo hoje lá na safra, lá na colheita. Então, tem que ficar atento a essas questões de precificação e de trava nesse momento, né? E aí, passar para o Rodrigo para trazer um complemento aí da visão das bolsas. Vamos lá, Stefan. Iniciando por Chicago, nós tivemos uma continuidade do movimento de baixa, né, observado ao longo das últimas semanas, isso até o fechamento da última sexta-feira. Se a gente observa a movimentação de preços entre 11 e 18 de outubro, né, entre uma sexta-feira e outra, os futuros de soja em grão chegaram a registrar perdas superiores a 3% até. Foi a terceira semana consecutiva de queda para a soja em grão. Milho, Chicago também, segunda semana consecutiva de queda, muito em função do rápido avanço da colheita, né, de grandes safras nos Estados Unidos, soja safra recorde, né, a gente vem pontuando isso, o USDA estimou em 124,70 milhões de toneladas, a safra de soja por lá em 24, 25, milho é a segunda maior safra da história, isso combinado com esse forte avanço da colheita, que saiu o reporte também pelo USDA no dia de ontem, vem pressionando os preços para baixo. A colheita de milho atingiu 65% da área até o dia 20 de outubro, está 10 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado e também bem acima da média entre 2019 e 2023. Para a soja é ainda mais expressivo, né? Atingiu 81% da área colhida até 20 de outubro, 9 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado e também bem acima da média entre 19 e 23. Isso, como eu contei, combinado essas previsões mais otimistas de clima para a América do Sul, especialmente para o Brasil, né, atingindo
toda a região aí centro-oeste, muita atenção até esse término de outubro, como o Stefan pontuou, início de novembro, é um período chave, né, para o andamento do plantio de soja aqui no Brasil, refletiu nessa movimentação de preços. Reporte do CFTC, né, após um viés de recompra por parte dos fundos, ele vem em linha com esse movimento de preços, então fundos voltaram a elevar o saldo vendido em derivativos de milho e de soja. Para o milho, considerando opções e futuros, o CFTC trouxe um saldo vendido de 86.988 contratos, isso em derivativos de milho, até essa posição até o dia 15 de outubro, apesar de sair na última sexta-feira. Para a soja também houve um aumento, né, uma elevação desse saldo vendido. Futuros de opções atingiu menos 40.341 contratos, também até o dia 15 de outubro. Então, em linha com essa forte derrocada de preços que nós tivemos aí ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. Vale pontuar aqui, especialmente para o mercado de soja, né? Na última sexta-feira, nós tivemos o fechamento do contrato Março 25, que é uma das referências para a safra brasileira de soja. Ele fechou abaixo dos $10 o bushel, para ser mais exato, a $9,96 o bushel. Esse mesmo contrato, no encerramento do mês de setembro, né, 30 de setembro, ele flertou com os $11 o bushel. Só para fazer um exercício rápido aqui, essa diferença, né, $1 por bushel em Chicago, utilizando o conversor, e $1 a 5,7, que é o que a gente tem próximo na tela aqui, $1 futuro, e isolando os demais componentes, a gente tem um preço final de R$ 12,57 a saca. Então, uma diferença aí desse movimento de preços em Chicago, né? Só para trazer mais esse exercício, como nós temos essa variação de preços, né? De um determinado componente. Diferentemente do observado nesse cenário de Estados Unidos, né, de Chicago, nós temos aí preços bem firmes aqui no Brasil, tanto no mercado futuro, vou comentar do milho B3, quanto no mercado físico, chama bastante atenção. Milho B3, no comparativo semanal, ele registrou alta. No dia de ontem, novas valorizações, vencimento mais curto, novembro, chamando bastante atenção, negociando acima dos R$ 70 a saca. Na tela agora, a R$ 70,60 a saca, demonstrando bastante força, né? Seguindo em tendência de alta. Os vencimentos mais longos, o janeiro e o março, também a patamares mais altos. O janeiro na casa dos 73 e o março 25 na tela agora R$ 74,29 a saca. Muito firme, respondendo a essa força do mercado doméstico, uma demanda interna mais ativa, né, apesar do nosso mercado de exportação seguir mais retraído, como o Stefan pontuou. E aqui já também queria fazer um outro exercício, mercado físico, milho Campinas, base CPEA, no dia de ontem ele veio a R$ 69,76 a saca, também registrando valorização no comparativo semanal. Esse fechamento diário, né, o fechamento de ontem de R$ 69,76 a saca, ele é o sexto maior fechamento diário do ano de 2024. Isso chama bastante atenção e demonstra também a força do mercado do boi gordo, né? O Iago pontuou aí, a relação de troca está muito favorável ao pecuarista, né, o poder de compra, e isso com um milho base Campinas, que é a que a gente usa aqui, né, analisando a série histórica, registrando o sexto maior fechamento diário do ano. Então, isso chamou bastante atenção e demonstra, de novo, como o mercado do boi está forte, né? A relação de troca está favorável ao pecuarista. Então, como eu comentei, né, uma valorização aí expressiva, R$ 2,00 a saca entre uma segunda-feira e outra. Mercado de soja um pouco mais estável no mercado físico. No dia de ontem, indicador CPEA base Paranaguá veio a R$ 141,02, um pequeno recuo frente à segunda-feira passada, que foi de R$ 141,40 a saca. Acho que esses foram os principais direcionadores. Eu não comentei, né, diferentemente do nosso programa de exportação de milho aqui no Brasil, o programa norte-americano ele segue mais firme, especialmente o de milho,
Ele está acima no comparativo com o mesmo período do ano passado. Se a gente olha o total comprometido, né, o que já foi embarcado e o que ainda falta ser embarcado, então o total comprometido ele atingiu 19,88 milhões de toneladas, de acordo com o último reporte do USDA. Isso está 23% acima no comparativo do ano passado. O programa de exportação da soja também está um pouco superior, não como o do milho, mas também está acima no comparativo frente ao ano anterior, só que ele não acompanha esse crescimento da oferta, né? Safras robustas não acompanha esse crescimento, esse incremento dos estoques finais. Então, nós temos essa conjuntura de baixa, né, para os preços lá na Bolsa de Chicago. Acho que esses eram os principais pontos que eu queria reforçar. Não sei se tem mais algum comentário. Show de bola, Rodrigo, valeu. Acho que é isso mesmo. Vamos para mais uma semana aí, acompanhando o mercado e vendo até onde o preço do boi gordo vai, né? Será que a gente volta semana que vem com ele? A gente já fala de 320 acontecendo aí na bolsa. Vamos lá, né? Valeu, pessoal, é isso. Obrigadão, obrigado, Stefan, obrigado, Rodrigo, obrigado, Isa, e até semana que vem. Valeu, Obrigadão, pessoal. pessoal. Obrigado. Semana.